Boa noite, tudo bom com você? Eu estou bem feliz de poder me encontrar mais uma vez aqui com você no Sem Tabus. Obrigada pela companhia, eu agradeço sempre, porque realmente sou grata, de verdade. A sua companhia aqui com a gente é sempre muito especial. Obrigada a você que conversa com a gente nas redes sociais, deixa uns recadinhos. É tão bom essa interação, tão boa essa interação com você. Obrigada. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais denso, mas muito atual, muitíssimo atual. E é alguma coisa que ou nós já ouvimos de pessoas bem próximas de nós, ou então já muitos de nós, em alguma situação da vida, passamos inclusive por ela, mesmo em termos de amizade, enfim, vou falar de traição, mas especialmente a traição conjugal. Então, esse tema é bem significativo para muita gente, eu sei que a gente vai tocar no coração, nas emoções, nas memórias, mas também vai ser um programa que pode ser muito curativo para você. Fique atento, e que cada palavra seja um abrir de olhos, seja uma possibilidade de você pensar e repensar, inclusive, o seu relacionamento, e também para os que passaram por esta dor, que também seja mais uma oportunidade para nós falarmos a respeito de perdão, de recomeço, de restauração, de tocar a vida, porque a vida segue, né? Meu convidado de hoje está preparado para falar do tema traição e você pode participar com a gente nas nossas redes sociais ou na rede social, na nossa página no facebook.com/semtabus.nt. Nós também temos o Instagram, temos e-mail, temos, enfim, várias maneiras para você entrar em contato com a gente. Muito obrigada por isso, viu? Meu convidado, psicólogo Joel Pola, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite a você e aos telespectadores. Me sinto muito honrado novamente com o seu convite. Obrigada. É um prazer participar desta grande audiência e compartilhar também um pouco daquilo que se passa em nossa clínica, aquilo que as pessoas, os casais estão com certa inquietude, angustiados por vezes. Quem sabe nós poderíamos ajudar as pessoas nessa direção. Eu quero acreditar que, de fato, será um programa auxiliador, né? Joel, quando você fala de consultório, você está falando de muita vida que passa ali no seu consultório, muito coração machucado, muito sentimento. Traição continua sendo uma daquelas situações que mais agride a emoção, o coração humano, não é? Provavelmente este seja, num relacionamento conjugal, a questão mais dura de se lidar, que mais machuca, que mais causa angústia, que mais causa mágoa. A gente observa o desgaste que os casais enfrentam nesta situação. Porque trair, em algumas etimologias, é até um crime. É um crime judicial. Se bem que hoje em dia a modernidade, o liberalismo está nos mostrando o seguinte, que adultério não é um crime mais, que é um desentendimento, é uma falta de compatibilidade. Então as pessoas nivelam as coisas dessa forma. Mas o que é uma traição? A traição é a quebra de um contrato de fidelidade. Quando os cônjuges se casam, o que acontece? Se jura perante o Senhor, perante a autoridade eclesiástica, de que esse casamento é para sempre. Há um idealismo aí nesta construção. E o ser humano, ele busca pelo prazer, pela felicidade eterna, pela melhor estrutura de vida. Então, quando de repente alguém quebra esta relação, então vai proporcionar uma grande frustração do outro lado, uma grande tristeza, uma grande ferida que talvez até fique difícil de ser cicatrizada. Pois é, que interessante, né? Os tempos
tão pós-modernos como são, as pessoas com um pensamento pós-moderno, ainda negando a estrutura de família, muitos negando a estrutura de família. Sabemos que há modelos de família novos sendo apresentados, etc. As pessoas falam em relação aberta, mas continua sendo doloroso demais ser rejeitado, ser traído, ser ferido, né, na sua expectativa de ser amado exclusivamente pelo outro. Isso vem acontecendo e quem é mais prejudicado nesta relação de desentendimentos, vamos considerar aqui a traição como a palavra-chave de nossas considerações nessa noite. A traição, ela provoca uma dor. E a sensibilidade feminina, ela sofre mais com isso. Nós temos que entender, nós homens temos que tirar a máscara e nós não sabemos, muitas vezes, caso pratiquemos esse deslize, até onde essa dor chega e o que ela pode proporcionar, né? Então, esse sentimento, ele tem fortes repercussões. Não só no aspecto social, mas também vai agravar a questão futura da sexualidade das pessoas. Até porque eu estive observando, Darley, uma estatística, foram analisar o que acontece com os casais após uma traição. Interessante que existe um bom senso entre 10 casais que sofreram a traição, 7 procuram restabelecer ou reinventar o casamento. Preferem continuar juntos, reconstruir. E a gente observa aí que há um bom senso em se pensar nessa direção. Sabe que eu acho ainda, claro, que isso é só uma percepção mínima diante de situações mais próximas, de que me parece que ainda há uma cobrança de que, num caso de traição, a mulher seja mais propensa ao perdão. E a gente ainda vai falar do perdão especificamente hoje. E que o homem, ele teria, parece que fica mais complicado para ele dar uma segunda chance quando ele é traído. Essa é uma questão também que permeia muito a nossa cultura, né? Como lida o sexo masculino lida com a traição e como o sexo feminino lida com a traição. Tem alguma coisa próxima disso? O que você está colocando é uma constatação. A mulher vai ter uma grande dor, uma grande angústia, tristeza, melancolia. Isso pode ir para uma patologia, ela pode experimentar uma depressão, ela pode ficar ansiosa com isso, enquanto os homens têm uma maneira diferente de agir diante desse processo. Me permita, Darley, de fazer um preâmbulo antes de a gente entrar nessa questão em profundidade. Vamos imaginar que no início do casamento ou no noivado, vamos começar por aí, há romantismo. Esse romantismo é tão grande que ele passa a ser até uma fantasia, uma ilusão, vamos dizer assim. E há maneiras interessantes da mulher se apresentar nessa atmosfera, nesse envolvimento. A mulher, quando escolhe alguém, ela está pensando na sua felicidade e não é uma coisa passageira. Ela leva isso muito a sério e ela está pensando numa felicidade eterna. E ela vai naquela certeza autoconfiante, achei o homem ideal. Deus me mandou este marido. Ela pode até raciocinar dessa forma, o que eu acho muito importante. Os casais que se amam, eles precisam ser idealistas, precisam apostar na felicidade. Agora veja, Darley, como é que é o romantismo do homem. O romantismo do homem é diferente. Ele pensa assim, como ela é linda. Ele está muito preocupado com a simetria dessa mulher. Ela é jovem, e toda mulher jovem é linda. E ele começa a imaginar que essa beleza não vai acabar. E eu digo para esses indivíduos o seguinte, se você quiser ser realista,
dá uma olhada na sua sogra, ou então na avó da sua esposa. É mais ou menos nessa direção que ela vai ficar. Não vai ser diferente. É lógico que há mulheres que se cuidam, Sim. que se embelezam, que têm a jovialidade, conservam isso por muitos anos. Eu acho que essa questão é muito importante. Acho que nem é vaidade, Darlene. Não. É um cuidado muito especial. Exatamente. E até para preservar-se o encanto. O que acontece com alguns homens que têm esse amor eros, que é muito embasado em termos de imagem? O eros não é a melhor qualidade do amor. O eros é um amor, de certa forma, interesseiro. Não vou nem considerar animalesco, porque alguns chegam nessa gradação. Então ele imagina que vai ter essa esposa linda, bonita, magnífica a vida inteira. E de repente, o que acontece? Os anos chegam, ele também não fica atrás, ele vai sofrer o desgaste dos anos. Mas como ele tem uma personalidade egocêntrica, o que ele está imaginando? Eu quero as coisas como eu encontrei, eu não quero mudar. Então, ele às vezes se decepciona. E aí o que é que se entende, Darlene? Que o amor tem que ser alguma coisa mais profunda. Não é só o momento do noivado, a lua de mel e o início. Essa é uma fase que podemos dizer de paixão. Freud tem umas coisas interessantes sobre isso. Se você permite, eu vou mencionar. Eu estou me lembrando agora que o ser humano, ele ama o desconhecido. E esse amor vai muito na expectativa de desvendar o desconhecido. Então, o homem se aplica em conhecer. Então, o que acontece com os namorados? Muito natural e lindo isso, encantador. Eles pegam nas mãos, se acariciam, se beijam, se abraçam e vão se conhecendo. Vamos imaginar que numa situação normal se casam, quando não se adiantam antes do casamento. Vamos considerar que os primeiros 2 anos de casamento é uma grande paixão. Estão se conhecendo. E eu vou usar uma linguagem talvez um pouquinho tosca. Vamos imaginar que eles já se viraram no avesso e não há mais nada por se conhecer. E o amor, se for apenas sensual, se for apenas um amor de carne. Agora que não tem mais novidade. O que é que sustenta daqui para frente? Essa é a grande questão. Então, o tema de hoje é super interessante e vai nos dando ganchos para irmos, inclusive, trazendo para essa conversa algumas questões bem pontuais. Romantismo tem o seu lugar, paixão tem o seu lugar, mas o que sustenta uma relação? E por que dessa relação que começou bonita, que começou cheia de paixão, de desejo, de descobertas, o que foi que aconteceu até a decisão de trair, até o momento em que algo aconteceu e então você se vê numa situação de quebrar o vínculo, quebrar aquele voto de fidelidade? E por quê? E algumas vezes, inclusive, usa-se de muita desculpa e que parecem muito consistentes, né, do porquê da traição. Mas vamos continuando ainda mais entendendo esse universo do relacionamento para a gente ir compreendendo, construindo uma ideia mais apropriada a respeito do significado da traição. A nossa proposta aqui não é exatamente falar a respeito do que é a traição, porque todos sabemos conceituá-la, se não ao menos em termos de dor, de sentimento, de acreditar de que essa realmente é um dos principais lutos que um ser humano vive, esse voto de fidelidade, essa quebra. Mas vamos construindo essa ideia para ficar entendida por você, por nós aqui. Quer falar com a gente? Eu amo quando você fala com a gente. Você que está nos acompanhando pela rede de rádio, muito obrigada por sua interação aqui com a gente. Você que nos acompanha pela TV Novo Tempo
ou pela web. Os internautas queridos de qualquer lugar do mundo fazendo contato com a gente. Obrigada demais por seu carinho, pelo Sem Tabus. Gente que nos acompanha no Japão e entra em contato e fala a respeito de como gostam. E lá o horário, por exemplo, de quem nos assiste é dos mais diversos, enfim, as pessoas baixam pela internet. E muito obrigada mesmo. De tantos outros lugares do Brasil e do mundo. É uma delícia ter você aqui, sempre com a gente participando. O tema de hoje é um pouco mais denso, mais contundente. Deixa eu dizer para você que eu tenho um recadinho sempre especial, né? De oferecer para você a revista Fique Leve. É um carinho nosso também para você receber em casa esse material que fala a respeito de saúde mental, física e espiritual. E quando nós estamos bem, quando a nossa saúde vai bem em todas as áreas da vida, nós temos mais equilíbrio, nós temos mais condição de pensar, de fazer escolhas acertadas. Muitas vezes você não faz ideia de como a tua alimentação repercute no teu bem-estar emocional. Muitas vezes você não se dá conta de que o que você comeu vai repercutir nas suas emoções. E aí a gente vai se tornando muito displicente consigo mesmo, com a própria história, com os próprios sentimentos. Ah, nada a ver, e come o que quer, E eu não estou falando apenas de ganhar peso, não estou falando de dieta, estou falando de ter uma vida plena, consistente, com boa razão, com boas condições físicas, mentais e espirituais. Como que você faz? Você vai entrar no nosso site, novotempo.com/sem tabus, você vai encontrar essa revista, assim, ó, um banner com ela, você vai clicar sobre aquele banner e eu gosto de explicar sempre assim, bem direitinho, porque mesmo depois de eu ter dito como pede a revista, alguém não entendeu exatamente como fazê-lo, então eu gosto de explicar. Você vai lá, clica sobre o banner, vai abrir um formulário, você preenche com seus dados, manda para nós eletronicamente, envia. E aí nós vamos receber esse formulário e vamos separar uma revista especialmente para você, vamos mandar pelo correio, você recebe em casa. Tá? Isso nós fazemos sempre com muito carinho. Quem nos ajuda a fazer isso são os Anjos da Esperança. São as pessoas que nos ajudam financeiramente para termos ações que cheguem até você aí do outro lado. Nós não estamos aqui só para falar, nós estamos aqui além de falar, de pregar, de anunciar, de trazer profissionais que nos ajudem aqui. Eles vêm com muito carinho, com muito respeito a sua história, a quem você é. Mas nós queremos, além de falar, contribuir mais de perto com você. Isso é um trabalho que a Igreja Adventista, um cuidado que a Igreja Adventista tem em ser mais do que falar, né? Agir na sua vida. Então, nós queremos que esse material, como tantos outros oferecidos pela Novo Tempo, chegue até você. Nós vamos para o nosso intervalinho, já voltamos, continuando aqui com o Joel Polo, meu convidado de hoje, que é psicólogo, e vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito da traição, tá bom? Até já, esperamos você! O que leva um homem a decidir trair? O que leva uma mulher à traição? Quais são os motivos das desavenças? Quais são as razões dadas? Não, trair por quê? Por quê? Por quê? Quais são os porquês? Joel. Existem algumas razões que, quem sabe, se tomarmos atenção, nós poderíamos evitar essa cisão, né? A primeira é se entender que o casamento não é uma competição. Não há necessidade de se medir forças no casamento. Quem é melhor nisso, quem é melhor naquilo. Ou quem ganha mais, ou quem ganha menos. Quem é mais inteligente, ou quem é menos inteligente. Aqui é um princípio fundamental. Se há uma competição, ela deve ser no sentido de que haja união do casal o tempo todo. A força tem que ser canalizada aí, essa energia. Sempre no sentido de serem ambos uma só carne, como diz o aspecto bíblico, né? Então, essa guerra dos egos, ela precisa ser eliminada. Essa competição não nos leva a nada. Então, essa é a primeira sugestão que eu digo, porque se de repente você tem um esposo com ego muito exacerbado, uma esposa que sempre acha que tem razão em tudo, as coisas se complicam. Eu acho que antes de a gente se casar, Darleide, a gente já sabe mais ou menos quais são os pontos frágeis da pessoa amada. Vamos encarar isso
diante de uma realidade. Nós já sabemos quais são os pontos sensíveis da pessoa amada. A psicologia, ela diz assim, quais são os pontos susceptíveis dessa pessoa. Todos nós temos pontos delicados. Por que eu vou forçar nessa direção? Porque se o meu nível de tolerância, ou o nível dela de tolerância, é sensível, então por que eu vou discutir? Por que eu vou para o atrito, para o debate? Isso não tem sentido, né? Então você está dizendo que um dos motivos que podem dar razão, não que seja razão, mas podem dar razão para o indivíduo sugerir ou se desculpar por uma eventual traição, seria esses atritos em decorrência da competição. De uma agressividade, de uma situação em que o casal não se entende, então aquela ruptura no relacionamento dá liberdade para uma traição. Essa guerra de egos está um querendo superar o outro. Então não tem sentido. De repente eu chego à conclusão que eu tenho uma incompatibilidade muito forte. Okay. Então que eu vivo brigando o tempo todo, eu vivo discutindo e perdi minha felicidade. Bom, preventivamente eu posso evitar muita coisa antes. Eu não preciso chegar numa fase difícil de relacionamento. Então, são precauções, vamos assim dizer, que nós deveremos ter. O que mais? Deixa eu te perguntar uma coisa. É possível a gente distinguir as razões pelas quais os homens mais traem e as mulheres mais traem? Ou são os motivos muito próximos uns dos outros? Eu estou, em primeira instância, analisando os fundamentos dessa desagregação, dessa desunião do hospital, do lar, vamos dizer assim, do casal. Então, o casal deve definir a divisão dos papéis antes do casamento. Eu acho que isso seria muito importante. Você quer ver uma coisa, Darleide? Quando um homem é pouco participativo na casa, que está sempre cansado, não participa da educação dos filhos. Eu acho que hoje em dia não há desonra nenhuma para um homem ajudar nas tarefas domésticas. Aquela história do indivíduo chegar, ir para a televisão, ficar lendo o jornal e só ele que está cansado, isso não tem sentido. Ele tem que se envolver e tem que participar da casa. Então eu vou dizer aos homens, muita atenção. Você tem que participar do seu lar. Pois é. Você tem que fazer crescer o seu lar. E a mulher, quando vê esse desinteresse, ela se desaponta. Por que ele não mais se preocupa com o lar, com o conjunto das coisas? Essa é uma questão também muito importante, que precisa ser evitada, né? Outra coisa também, isso a gente já sugere para os nubentes novos, a vida de casado, ela dá muito trabalho. Não é uma vida fácil. Então, por exemplo, é preciso esse equilíbrio nas tarefas, dividir essa carga, né? Existe limpeza para fazer, existem compras, existem contas para pagar, quem é que paga? Então, esses papéis, eles precisam ser definidos. Eu observo muito que, como a gente vive uma era de individualismo constante, muito forte, cada um considera muito o que é seu. Não existe muito essa questão do nós. Joel, eu estou aqui querendo entender uma coisa. Esses fundamentos que você está trazendo e você ainda não quer dizer que estes elementos têm a ver com os motivos da traição? Você apenas está trazendo à tona questões que precisam ser trabalhadas, valorizadas para o bom fundamento de um casamento. Aí eu fico pensando aqui, porque eu quero prender a atenção do meu telespectador e eu quero que ele já compreenda o que isso tem a ver com a traição, com o tema, né, principal da nossa conversa. A não atender a estas necessidades já abrem portas para a traição? Não há dúvida. E há vários papéis que nós precisamos ter o conhecimento, o devido conhecimento. Casar não é uma coisa que vem por impulso. É necessário um preparo.
temos que pensar em coisas fundamentais do casamento, né? Onde é que eu vou morar, se eu moro de aluguel, se eu vou comprar minha casa, como é que eu vou completar a minha formação. De repente, a mulher quer ser mãe, é um ideal que vai junto com o casamento. Será que é tão doce ser mãe? Ou a gente poderia perguntar para o marido, ser provedor, como é que é? O que isso envolve? Então, isso é uma vida de aplicação, é uma vida de trabalho, é uma vida de dedicação, é uma vida de soma. Mas você não considera que essas coisas elas são comuns, corriqueiras em todo tipo de relacionamento? Que daí a pensar que uma dificuldade com o marido não ajudar nas tarefas domésticas, essas coisas mais simples como você está trazendo para a gente e que são absolutamente necessárias de serem vistas no relacionamento, para alguém que tenha um posicionamento mais definido a respeito de compromisso, de casamento, ou aquele indivíduo que assim nem desconfia de que ele seja um potencial traidor. Igual, certa vez, uma moça me escreve dizendo assim, Darleide, eu estava em conversa com meu marido, quando eu disse para ele o seguinte: amor, eu não me vejo traindo, isso não é do meu caráter, é alguma coisa que para mim não existe. E o marido dizia para ela, não fala assim, é melhor desconfiar de si mesmo. E ela ficou assim, já com uma pulga atrás da orelha, será que meu marido, será? E aí tivemos que explicar para ela que não era exatamente isso, o tom da conversa provavelmente seria na direção de que é bom desconfiar de si, né? Como diz a palavra de Deus, que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Mas tem aquelas pessoas que são mais determinadas e de que fidelidade é alguma coisa muito concreta para ele, não abre espaço para isso. Então, essas coisas mais simples, pensar que elas repercutem na possibilidade de uma traição, parece que não é muito comentado. Parece que fica mais assim em torno da sexualidade, da grosseria, ou, sabe, de outras oportunidades mais contundentes. Assim. Mas podemos ser mais objetivos, Darleide. Por exemplo, já considerando essa colocação que você faz, Sim. há uma corrente que pensa do seguinte, que o homem é capaz de amar e trair ao mesmo tempo. Pois é. Esse talvez seja um dos grandes pontos mais recorrentes na traição. Será que é possível amar, se dedicar exclusivamente a uma pessoa, traindo-a? Existe um liberalismo hoje em dia. E isso me faz lembrar dois estudiosos intelectuais nas ciências humanas que viveram na França no século passado. Paul Sartre, que viveu com Simone de Beauvoir. Sabe o que eles resolveram no seu casamento? Fazer um experimento. Já que eram estudiosos, pesquisadores, escritores, profundos psicanalistas, eles acharam assim, bom, nós vamos viver uma vida de casados livre. Você vai para o seu lado e eu vou para o meu lado. Vamos ver como é que as coisas ficam e vamos escrever sobre isto. Não demorou muito para que as frustrações chegassem e que eles entendessem que não é possível se viver uma vida a dois sem fidelidade. É necessário se ter fidelidade. Entre as mentes mais avançadas, entre aqueles considerados individualistas ou tremendamente liberalistas, não funciona. Isso aí é uma quebra de um pacto e nós, como cristãos, muitas vezes como evangélicos, como indivíduos que temem a Deus, nós consideramos que esse é um voto sagrado, essa é uma instituição familiar e que não dá para se viver de qualquer jeito. Existem regras definidas que nós não podemos quebrar. E quando nós quebramos, o que é que vai acontecer? Nós vamos provocar lesões delicadas em nossa alma, em nossa mente. E essas lesões, essas cicatrizes, são muito difíceis de serem curadas. Joel, dá para a gente traçar
Eu acho que eu fiz essa pergunta anteriormente a você, a respeito dos motivos que levam o homem a trair e os motivos que levam uma mulher a trair. Pelo que você entende das histórias, do seu consultório, da sua experiência, além dos estudos, é claro, dá para definir, porque há pessoas que dizem assim que, por exemplo, como você traz a questão, né? O homem, isso é muito comum de ouvir realmente, de que o homem trai porque tem... homem é homem, porque tem uma cultura que diz que esse homem tem um instinto de trair e de que ele trai, mas ele ama a sua mulher. Porque lá fora é o sexo pelo sexo e tal, e que a mulher seria mais por questões emocionais, etc. Faz sentido? É interessante o que alguns homens estabelecem nessa relação. O homem tem uma maneira de ver as mulheres de duas formas. Por exemplo, a minha mãe, as minhas irmãs, elas são santas e eu preservo a todo custo. Eu cuido delas. Eu sei que eu fui solteiro e tive minhas irmãs, eu cuidava das minhas irmãs. Elas se queixavam até por causa disso. Às vezes, essa relação de casamento, ela se torna, de certa forma, um pouco distorcida, que o homem ele começa a considerar essa mulher uma santa. E muito daquilo que ele quer fazer... Vamos até, já que seu programa ele é franco, ele entra nesses aspectos com facilidade, ele tem na sua mente algumas parafilias, algumas coisas que fogem ao comportamento sexual normal. E ele imagina assim, bom, mas essa prática eu não vou ter com a minha esposa. E ele quer ir atrás do prazer. Existe uma teoria dentro do inconsciente do homem, de que existe o prazer absoluto. Então, como essa mulher é uma santa, eu a amo de todo o meu coração, cumpro aqui todos os meus deveres, mas essa parte eu tenho que resolver fora. Essa é uma questão importante. Eu acho que a gente pode gastar algum tempo com isso, Darlene. Sim. Freud ele tem a doutrina do prazer absoluto, ele comenta sobre isso. E ele tem até um gráfico para tentar explicar isso, e eu vou tentar passar aos nossos telespectadores da melhor forma possível. Vamos imaginar que qualquer indivíduo, tanto do gênero masculino como do feminino, imagina a busca do prazer. Nós buscamos o prazer. O nosso cérebro, ele tem uma porção de estações querendo captar o prazer. E ele nos empurra para isso. Então, é por isso que os relacionamentos, por vezes, eles são apressados. Não se espera a idade, o tempo, o lugar, tudo é válido. Conheci, eu posso já ir na mais profunda intimidade. Vamos pegar esse gráfico, Darlene, e dizer o seguinte, bom, eu tive um relacionamento íntimo. Então, eu consegui 80 pontos nessa escala imaginária. Ok, amanhã eu vou numa outra balada e tenho outro relacionamento. Bom, de repente eu consegui 70. De repente eu pela rua entro numa aventura, estou alcoolizado, não estou sabendo o que eu fiz, entro numa aventura impactante e chego a 100. De repente eu posso chegar a 110. Isso aqui é interessante. Essa margem de prazer não dá para se calcular, eu apenas estou ilustrando. Sim. Ela vai registrando que sempre há um prazer. É aí que está um dos grandes problemas da traição. Vamos pegar esse indivíduo que agora está na hora dele se casar, ou essa moça que é liberal, e resolve, então, ter uma... Bom, agora eu vou me casar, vou acertar minha vida e vou fazer aquilo que Deus pede de todos nós. E o indivíduo vê lá uma moça recatada, de família, uma moça pura, né? Os homens, quando vão se casar, eles preferem assim. Eu também acho. Não é? Eles não vão buscar mulheres tão liberais assim. A gente vê que há uma hipocrisia nisso tudo. E essa moça, se ela é pura, ela vem de uma família bem estruturada, ela tem um fundamento cristão,
O que acontece com ela? Ela não é experiente nessa área. Ela vai se desenvolver nessa área quando se casar. E como ela é precoce, ela está aprendendo, Darley, o que vai acontecer? De repente, o indivíduo lá na escala imaginária absoluta do prazer, ela chega a 50. Não serve. Porque eu tive muito mais prazer. Então, qual é a tendência do indivíduo? Se ele pensa exclusivamente na sexualidade, a tendência dele é ir buscar fora. Essa é uma causa da traição. Por isto que precisa ser reavaliado o amor no casamento. Que tipo de amor tem os cônjuges? Será que é só Eros? É só Eros que manda? Quando não tem o Eros pleno, não existe amor? Esse é o fato que tem que ser debatido e analisado. Muito bom. Rapidinho, já voltamos aqui com você no Sem Tabus para a gente ir construindo essa ideia a respeito da traição. O que está por trás da traição? Não é só uma safadeza, não é só uma questão de sentir prazer e ser atraído. Tem questões que foram sendo construídas e foram levando você na direção de quebrar um voto tão sério, tão sagrado, para o ser humano. Nem estou falando de religião, para o ser, para nós todos que desejamos ser exclusivos na vida de alguém. Já voltamos com você, até já, não sai daí. E quais são as desculpas usadas por homens e mulheres para a traição? Eu ainda insisto com essa pergunta. O que identifica o que encontra-se identificado numa relação que abre possibilidades para uma traição? Já comentamos alguns dos itens, mas como essa é a última parte do nosso programa, quero ouvir um pouco mais do Joel a respeito de quais são as desculpas usadas. Por exemplo, nós já citamos uma anteriormente a respeito do homem. Homem trai mesmo. Fala mais sobre essa questão. Bom, existe aí um conceito que eu vou me atrever a dizer que vem da evolução. O conceito evolucionista, ele sempre conceitua as coisas através do instinto. Os animais têm instinto, o homem tem instinto, o homem tem vontade, e esses instintos eles precisam se extravasar. Eu lembro de ter lido um texto de uma psicóloga chamada Elisandra Souza. Ela menciona o caso de um indivíduo chamado, ela é um cognome, Paulo, que ele disse o seguinte: eu traía por diversão, eu gosto de uma boa transa. No entanto, eu continuo amando a minha esposa. A minha esposa é uma santa, ela é virtuosa, ela é a mãe dos meus filhos, mas eu preciso me divertir, eu preciso ter prazer. Que personalidade é essa? Que indivíduo é esse? O que pode ser feito aí, uma leitura? Tem vários aspectos. Pode ser um indivíduo compulsivo. O que precisa se tomar cuidado é essa questão da aventura. Essa aventura ela pode chegar, às vezes, se colocando como um mal pequeno. Bom, mas vai ser só essa vezinha. Ele teve a chance, surgiu a oportunidade, vai ser só essa vez. Depois eu não faço mais. Só que essa escala do prazer, ela continua funcionando. E o ser humano, ele vai pedir novamente por esse prazer. Agora, sob o aspecto psicótico, sob o aspecto de transtorno, isso nós temos algumas explicações que podemos te dar. Por exemplo, é um hedonista. O que é o hedonismo? É o indivíduo que, quando se instala o prazer no indivíduo, o prazer tem que ser aqui e agora, não pode ser esperado. Essa compulsão é tremendamente desastrosa, é uma das grandes razões que levam os indivíduos a trair. E eles traem mesmo pelo prazer e acham que estão simplesmente satisfazendo um impulso natural. Então, o conceito, às vezes, científico, um tanto quanto deturpado, e eu vou até dizer que isso está fora de moda, porque se nós vivemos um princípio igualitário, isso não tem que ser só para os homens, mas para as mulheres também. E ainda há um defeito aí da lei. Como pelo instinto, o homem deve ser um procriador,
ele é eros na totalidade, então lá no inconsciente, e a própria ciência trata disso, que uma ejaculação de espermatozoides teria esperma para fecundar todas as mulheres da Terra. Então, alguns encontram nisso até uma razão científica. O homem não pode ter só uma mulher, ele tem que ter várias. Não é? Que absurdo. E outros, vamos dizer o seguinte, às vezes nem tem vontade de trair, mas existe o assédio em todas as relações. Por exemplo, o indivíduo pode estar no trabalho, estão ali várias companhias, e há pessoas que abusam do charme, da elegância, e até crescem com isso na vida através desse expediente. E as mulheres, às vezes, são muito hábeis nesse aspecto. Então, o que acontece? Assediam. O indivíduo acaba cedendo. E o que pode acontecer? Às vezes, numa única relação, esse prazer, ele é tão intenso, ele é tão forte, que ele macula a relação conjugal. O indivíduo, quando ele volta para casa, ele não é mais o mesmo. Há uma quebra nisso. E as mulheres, com o sexto sentido privilegiado que Deus deu, elas percebem isso com extrema facilidade. O que é que fazem algumas? Fingem que não está acontecendo nada. O que fazem outras? Vão em busca de preservar o patrimônio. Não, o meu homem ninguém tasca. E aí a gente vê coisas terríveis, Darleide. Aquele instinto persecutório, vai atrás da oponente, liga para a empresa da oponente para demitir, vasculha, faz pesquisa na internet, fala com o marido da oponente. As reações são as piores. São mais diversas, né? Tem aquela que é mais submissa, aquela que vai procurar compreender, mas a maioria vai reagir de maneira impulsiva, com raiva, com ódio, com tristeza, frustração, decepção. Há muitos homens que sugerem que se a mulher não fizer determinada prática sexual, eles vão buscar na rua. Há homens que sugerem que a relação está desgastada. Ou mulheres também. Esse é um que eu tenho mais ouvido ultimamente, assim, a relação estava desgastada. A relação desgastada é porque eles já não se divertiam tanto, é que eles já não saíam tanto, já não conversavam tanto. Nem eram questões assim muito pontuais, simplesmente foi ficando insossa, sem graça. E aí conhecer uma amiga, um colega, alguém no Facebook, alguém lá nas redes sociais dando uma conversinha mais mole. Aconteceu. Uma outra desculpa. Aconteceu. Fazer o quê? Mas, Joel, o que se aprende depois de uma traição? Bom, as mulheres, elas tentam preservar esse casamento, ainda com ciúmes, ainda com instinto persecutório, ainda com dificuldade de perdão. Essa é uma coisa difícil de ser ajustada, porque há indivíduos que traem uma vez, traem duas, traem três, perdem a fidelidade, perdem a confiança, isso é lastimável. Todavia, nós também observamos que há mulheres que se valorizam. Há mulheres que, em determinado momento, elas conseguem dar um basta nessa relação. Isso para indivíduos que são incorrigíveis. Sim. Porque isso é interessante falar, pontuar, né, Joel? Tem pessoas incorrigíveis. Elas são, eu diria, patologicamente... doentias. São. E essas pessoas, muitas vezes também, elas vão voltar e vão pedir perdão milhares de vezes e elas vão dizer, me dá mais chance, mais chance. E o outro indivíduo também vai adoecendo nessa... sabe, de ficar mendigando, mas também sendo cobrada dela o perdão e fica, né, uma doença só nessa relação. E quantas mulheres assim, mas Darleide, há 18 anos isso já acontecia, foram com várias mulheres, mas eu estou aqui porque Deus mandou fazer. Precisa ter muito cuidado com o que foi que Deus mandou fazer numa situação como essa. Precisa entender um pouco mais qual é o plano da fidelidade, do casamento, do perdão, do recomeço, da restauração com o indivíduo que simplesmente não quer.
Então, Darlene, uma mulher nessas circunstâncias que preserva a sua autoestima, ela vai à luta. Ela considera a coisa da seguinte forma: eu preciso ter autonomia, eu não posso ser dependente. Eu acho que isso é muito importante, eu concordo muito com esse aspecto da visão moderna da mulher. A mulher, ela tem que ser autossuficiente. Ela não precisa ser uma super mulher ou mulher maravilha. Isso. Mas se em determinado momento ela precisa enfrentar uma emergência, até que pode ser uma doença do esposo ou pode ser até aspectos de traição, ela tem uma formação. Ela vai ao mercado de trabalho ou ela se prepara para isto. E de repente ela tem uma prole que precisa ser sustentada e que nem sempre está sendo devidamente olhada por aquele que deveria ser o provedor. Então eu tenho observado que muitas senhoras vencem e se tornam independentes, conseguem manter a autoestima e crescer em todos os aspectos da vida. A situação do casamento, do relacionamento, é algo tão delicado porque ela é a base do bem-estar de toda a família. Eu estou aqui pensando, traição tem a ver com os filhos, tem a ver com os pais, tem a ver com a família toda, né? Quando um caso de traição se dá, não é só entre o casal, tem um monte de gente envolvida. As consequências da traição, elas são infinitas. Ela pode promover uma grande quebra na psique feminina ou masculina, além de desestruturar a família. Essas consequências, elas são muitas vezes irreparáveis. Elas deixam feridas e elas deixam cicatrizes também. Eu acho que muitas vezes os filhos ficam desamparados no aspecto financeiro, no aspecto de cuidado. Para onde vai a influência paterna? Ou para onde vai, em caso contrário, a influência materna, que é tão importante na construção dos caracteres? Isso é o tipo da cicatriz ou da rachadura que dificilmente se conserta. O custo disso ele é muito grande. Então eu diria alguém que por acaso tem essa tendência, esse espírito de aventura de querer trair, que é possível sim mudarmos a nossa natureza. Nós não imaginarmos que nós somos tocados por instintos. O homem ele é racional, ele tem emoções. Ele tem vontades, ele busca o prazer, mas não significa que isso não possa vir a ser disciplinado. Eu me lembro de uma velha história, que é uma fábula. A rã estava atravessando o rio, havia um incêndio na floresta e o escorpião pediu uma carona, porque ele não sabe nadar. Então ele sobe nas costas da rã e pede para levar. E a rã chega e diz: como é que eu posso te levar? Qual é a garantia que eu tenho que você não vai me ferroar? Não, imagina, se eu te ferroar eu vou morrer. Ambos morreremos afogados. Então a rã começa a navegar, né? Até que naquela pele macia, gostosa, o escorpião resolveu cravar o seu ferrão. Então ambos morreram. E a rã pergunta antes de morrer: mas por que você fez isso? Ele disse: porque a minha natureza é assim. Nós não somos animais. Nós temos poder de escolha, nós temos individualidade, nós temos livre-arbítrio. Não é possível que a gente só viva pela compulsão. O ser humano, tanto mulher como homem, são capazes de poder controlar as suas emoções, os seus ímpetos, as suas impulsões, tudo isso pode ser disciplinado. Agora, isso precisa conhecimento. Nós temos que buscar o conhecimento. E a vida a dois, ela exige muito conhecimento, Darlene. Joel, você costuma dizer que não há nenhuma desonra caso a mulher foi traída. O homem também, né? Não há, por que você faz essa afirmação, que não há uma desonra na traição?
Porque, por vezes, Darleide, qual é a tendência feminina? A mulher, quando as coisas não estão dando certo, ela tem uma intuição imediata de se culpar. E eu acho que isso é importante, porque o sentimento de culpa é o pior de todos os sentimentos. E, por vezes, se ela foi traída, não é o caso dela ficar se culpando. Pode ser que ela teve algum erro cometido. Nós não somos perfeitos, mas há uma tendência de se anular, de sempre imaginar o que eu fiz que eu não deveria ter feito. Ou ela começa a se comparar. O que é que a outra tem que eu não tenho? E algumas, nessa obstinação doentia, são capazes de ir para uma cirurgia plástica, modificar uma parte ou outra do corpo, imaginando que com isso vão trazer seu homem de volta. Não. Nós não podemos ser tão rasteiros na nossa forma de pensar dessa maneira. O que se busca sempre? O entendimento. É linda a vida a dois, há uma plenitude nessa vida. Então, o que é mais construtivo, o que é mais fácil? O bom entendimento. É entendermos que o prazer não se constitui apenas na sexualidade. Eu costumo, às vezes, para os meus clientes, dizer o seguinte: vamos pegar um bolo. Você pode enfeitar esse bolo está apetitoso, lindo, e você põe uma cereja em cima do bolo. O que é mais importante no bolo? É a cereja ou o bolo no todo? É evidente que é o bolo no todo. Então vamos considerar a sexualidade apenas a cereja. Então o bolo é o restante da vida. Então o que tem que se encontrar num matrimônio? A beleza da convivência, a experiência da amizade, o interesse pelas coisas do cônjuge, as palavras de apreciação. Tanto o homem como a mulher precisam ser estimulados no casamento. É uma planta, o amor, que precisa ser cultivada todos os dias, as palavras adequadas, as surpresas românticas. Por que não podem continuar? Então, o que pode encantar? Isso eu falo aos homens também. Não é só a beleza estética. Uma mulher inteligente, como é que é bela? Uma mulher bondosa, uma mulher que se preocupa, que se envolve. A mulher que tem o cuidado, como isso é tão romântico, como isso seduz. Então, há aspectos muito maiores na personalidade do que simplesmente a cereja. Pois é, mas aí você está falando de valores para muita gente que não dá valor aos valores. Pois é. Aí você perde tudo. Se você não dá valor àquilo que realmente tem valor, você vai dar valor somente a um corpo, a uma beleza, a um orgasmo, a um prazer. E prazer pelo prazer, cada vez mais prazer, cada vez mais prazer, para atender a uma demanda egoística, egocêntrica, né? Certo. E o que é lamentável. Então fica assim, a traição é real na vida de muita gente, a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza fraca, por si só, não tem a competência de determinar com exatidão que nunca vai cair nesta tentação. Recorremos a Deus e sua misericórdia para nos sustentar em nossos vínculos, em nossa promessa, em nosso compromisso de fidelidade uns com os outros, para que haja saúde. Saúde mental, saúde emocional, saúde física, tudo tem a ver, somos um ser holístico, somos integrais, e uma ruptura de um compromisso quebra a razão, a emoção, os sentimentos, é destruidor. Então, muito obrigada, Joel, por ter vindo aqui com a gente hoje. Sim, foi um grande prazer estar aqui com vocês e considerando esse tema tão rico, tão importante. Obrigada. Que Deus abençoe a você, muito obrigada pela companhia também. Pense a respeito, tem muita coisa que é possível e necessário, inclusive, fazer e falar a respeito desse tema, mas quisemos pontuar com você que é necessário levar em consideração que a fidelidade
precisa fazer parte do nosso compromisso com integridade, com boa vontade, com trabalho, com persistência também, fechando portas, arestas e se programando nesse relacionamento com muita boa vontade. Um beijo para você, invista no seu relacionamento, invista em ser fiel, invista em ser feliz, invista em continuar a sua vida conjugal de maneira plena e profunda. Sempre é possível fazer mais. Um beijo e até semana que vem. Uma boa noite para você.